E aí, pessoal, bora para uma briga que nunca aconteceu na vida real, mas que a paleontologia deixa a gente sonhar. De um lado, o bizarro, o fascinante Therizinossauros. Do outro, o gigante enigmático Dinocheiros. A gente preparou uma análise completa para descobrir, afinal, quem ganharia essa batalha de titãs? Pois é, essa é a pergunta de 1 milhão de anos, né? A gente está falando de um especialista com garras que são praticamente lâminas contra um verdadeiro tanque de guerra pré-histórico. Num duelo de estilos tão diferentes, quem é que leva vantagem de verdade? Olha, sem enrolação, vamos direto ao ponto. A nossa análise aponta um favorito claro. 60% de chance de vitória para o Therizinosauro. Surpreendente, não é? O bicho que parece mais leve é o favorito. Agora, vamos entender direitinho os dados que levaram a gente a essa conclusão. Para a gente entender esse resultado, primeiro a gente tem que conhecer quem está na briga. E não é só uma questão de tamanho e força, não. É um verdadeiro choque de estilos de luta. De um lado, a precisão do especialista. Do outro, a força bruta, do bruto. Ok, olhando assim por cima, o comprimento deles é bem parecido, mas é na classe de peso que a história começa a mudar. O Therizinosaurus é mais leve, quase ágil, sabe? E a sua arma principal são aquelas garras de 1 metro, uma arma de alcance. Já o Dinochirus, bom, ele é um gigante massivo. A arma dele é o próprio corpo, uma força da natureza focada em estabilidade e puro impacto. Pensa no Therizinosaurus como se fosse um espadachim. A estratégia dele não é entrar numa briga de bar, de jeito nenhum. É manter a distância, usar a agilidade para achar uma brecha e, pá, desferir golpes precisos, letais com aquelas lâminas. O objetivo é simples, sangrar o oponente até a vitória. Agora, se o Therizinosaurus é um espadachim, o Deinocheirus é tipo um trator de guerra. A tática dele é direta, aguentar o tranco, avançar sem parar e, quando a distância zerar, usar toda aquela massa para derrubar, esmagar e acabar com a luta no corpo a corpo. Beleza. Com os estilos de luta bem definidos, chegou a hora do quebra-pau. Vamos analisar essa briga em diferentes rounds táticos, ponto a ponto, para ver como essas duas estratégias se chocam na prática. Tenta imaginar a cena. O Therizinosaurus usa aqueles braços compridos para manter o Dinocheiros longe, golpeando com as garras antes mesmo de ser alcançado. Isso é uma vantagem tática gigantesca, que permite que ele dite o ritmo da luta desde o começo e cause dano de um lugar seguro. Mas, e se o Deinocheirus conseguir passar por essa barreira de garras? Aí, meu amigo, o jogo vira completamente. Uma vez no corpo a corpo, a massa dele vira a arma principal, empurrando, desequilibrando e simplesmente anulando o alcance do Therizinosaurus. A curta distância é o território dele. E é exatamente aqui que a mobilidade vira a peça-chave. O Therizinosaurus provavelmente não ia ficar parado esperando, né? A capacidade dele de se mover para os lados, recuar e atacar de ângulos diferentes seria sua melhor defesa contra a investida do Deinocheirus. A luta vira um jogo de gato e rato. Certo, e na questão de causar estrago e aguentar porrada? Aqui a gente tem um empate técnico. As garras do Therizinosauro são como bisturis, causando ferimentos profundos que podem ser fatais. Por outro lado, o Deinocheirus é uma fortaleza, com uma capacidade incrível de absorver punição por causa de sua massa. Um causa dano preciso, o outro resiste a dano bruto. Até agora, a gente só falou dos lutadores, mas tem um coringa que pode virar o jogo completamente: o campo de batalha. É isso mesmo, o ambiente onde a luta acontece pode favorecer um estilo sobre o outro de forma decisiva. É bem simples de entender, na verdade. Um campo abertão, plano, é o sonho do Therizinosaurus. Tem espaço para manobrar, para recuar, para usar o alcance. Agora, uma floresta densa é o pesadelo dele. Um monte de obstáculo forçando uma luta de perto, que é exatamente o que o Deinocheirus. Tá, mas como é que todos esses fatores se transformam naquele resultado de 60-40? A resposta está numa pontuação ponderada, que dá pesos diferentes para cada habilidade. Vamos dar uma olhada nos números por trás desse duelo. E aqui está a matemática da coisa. Presta atenção no peso de cada categoria. Alcance com 35% de importância é um massacre a favor do Therizinosaurus. Em massa com 30%, o Deinocheirus devolve com força. A pontuação final de 59-41 não é aleatória. Ela mostra como a principal vantagem do Therizinosaurus tem um peso tático muito maior nesse confronto específico. Colocando isso num gráfico, a diferença fica ainda mais clara. É uma vantagem sólida para o Therizinosaurus.
Mas o Dinosaurus ainda tá ali, representando uma ameaça bem real. Não seria uma luta fácil de jeito nenhum. E arredondando esses pontos, a gente volta exatamente para o começo da nossa conversa. A probabilidade se firma em 60 contra 40. No fim das contas, a análise confirma. A tática do especialista supera a força do bruto. No fim do dia, a luta toda se resume a isso. Se o Therizinosaurus consegue manter o Dinosaurus longe, ele vence. Se o Dinosaurus consegue encurtar essa distância, ele vence. O controle do espaço entre eles é a verdadeira chave para a vitória nesse duelo pré-histórico incrível. Pois é, o especialista levou a melhor desta vez, mas o mundo pré-histórico tá cheio de outros confrontos fascinantes. E aí, qual duelo a gente deveria analisar agora? Deixem as sugestões aí nos comentários. E claro, para acompanhar as próximas análises, é só seguir nosso conteúdo. Valeu e até a próxima!